Olha só o que eu acabei de ver aqui, Hudson. Meu Deus, penhorando o dízimo da igreja para pagar a dívida da igreja. Ih, ai, ai. Isso é verdade? Dízimo da igreja? Tiago, infelizmente essa notícia eu vi esses dias também. E isso é verdade. Ainda não tem nada definitivo se de fato já ocorreu ou não a penhora. Eu vi uma notícia num processo que houve uma determinação judicial para penhorar dízimo da igreja para pagamento de dívida. Agora, o primeiro ponto, a igreja não pode ter dívida. Não, não pode. A igreja não pode ter dívida. Claro que dentro da gestão da igreja, as dívidas vão sendo pagas de acordo com a disponibilidade que tem em caixa, os pastores fazem a administração com responsabilidade, mas a igreja realmente não poderia ter dívida. Agora, uma igreja tendo dívida, será que essa verba seria penhorável por tudo que a gente tem visto aí, tem estudado acerca do direito religioso? O que você imagina? Eu vou dar uma resposta doida aqui para você, Hudson. Se o dízimo for de Deus, você vai penhorar dinheiro de Deus? Geralmente é a resposta que um leigo ali daria, ou de alguém que não está ambientado, mas tem vozes entendendo que de fato esses valores podem ser penhorados e tem vozes entendendo que não. Assim como, por exemplo, a renda da igreja, ela tem imunidade tributária, e tem aqueles que entendiam que não poderia ser penhorado para pagamento de dívida. Agora, se o dízimo não pode ser penhorado para pagamento de dívida da igreja, o que poderia ser entregue em garantia para pagamento de dívida ou o que um credor poderia buscar de uma igreja para receber a sua dívida? São reflexões que a gente tem que fazer, porque o direito não pode proteger muito um lado e desproteger o outro. Eu te confesso que eu tenho visto colegas dando respostas sobre esse assunto de diversas formas. Eu tenho até minha opinião formada, mas eu ainda não vou dar ela. Eu quero pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E eu fiz uma brincadeira aqui, né, que se o dízimo for de Deus não vai ser penhorado, mas de fato é um assunto sério, é um assunto importante, uma discussão relevante para a sociedade como um todo, e pode ter certeza que aqui na DFO Advogados nós vamos discuti-lo da forma que deve ser, com respeito, com ética, com seriedade e, acima de tudo, com temor ao Senhor. Não é isso? Não, com certeza. A gente sempre trata esses assuntos com bastante responsabilidade, com bastante temor. A gente brinca com as situações, porque realmente tem situação que chega e a gente não imagina e acha que é brincadeira. E a gente realmente brinca com várias coisas, porque o direito religioso ele também é divertido. A gente se diverte trabalhando com as questões jurídicas e a gente se diverte no nosso trabalho. Isso é muito comum aqui na DFO, a gente se divertir. Agora, essas questões do direito religioso, Tiago, a gente tem visto aqui que vai escalando um pouco a tensão dos assuntos. Se você está surpreso com a penhora do dízimo, outro dia eu me surpreendi com uma igreja que foi condenada a indenizar um membro, porque o membro foi filmado num momento do culto, passando por um processo de libertação. Nossa. Então, olha só, a igreja fez um bem, libertá-lo daquilo que ela entendia que era um mal espiritual, um demônio, no entendimento da igreja era um demônio. Fez o bem expulsando o demônio? Lógico. Fez, mas a pessoa se sentiu violentada porque ela teve a imagem exposta. Então a igreja faz o bem, mas ela tem que ter responsabilidade também. E a igreja foi condenada a pagar a indenização para este fiel porque ele foi exposto no culto. Mesmo saindo de lá, liberto. O demônio saiu dele e entrou em outro lugar. Brincadeira. Vambora, gente. Vambora. Um abraço. Tem muito assunto para discutir. Um abraço.